E os três são unânimes num só propósito. O Natal tem a capacidade de provocar mudanças em nós e em toda a sociedade. Ele tem a capacidade de nos tirar da rotina do dia a dia, da rotina de um ano todo de trabalho, de estudos e dos compromissos corriqueiros. O Natal muda o nosso humor e nos motiva a fazer determinadas coisas que não fizemos ao longo do ano. Por exemplo, Natal é o período em que as pessoas estão mais dispostas a se reunirem em família, a praticarem gestos de solidariedade. É o período em que a cidade fica mais iluminada, mais enfeitada. Talvez não tenha outro momento no ano em que as pessoas expressam com mais frequência umas às outras o desejo de paz, alegria e felicidades. Em meio a estas e outras mudanças que o Natal provoca, nós, cristãos, o celebramos com foco, como expressão máxima do nascimento do menino Jesus. E neste acontecimento tão significativo para a nossa vida, para a nossa fé e para a história da humanidade, aprendemos que o Natal é resultado da ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pois, como diz João, eles são unânimes num só propósito. No nascimento do menino Jesus, as três pessoas da Trindade, que são unânimes num só propósito, e não apenas unânimes, agem conjuntamente, agem para que, de fato, o menino Jesus adentre a este mundo. Cada pessoa da Trindade tem ação específica, de tal modo que a ação de cada uma resulta no nascimento daquele que é o Salvador, o Deus encarnado, o Emanuel, o Senhor da nossa vida e também da nossa história. A ação de cada pessoa da Trindade no nascimento de Jesus pode ser descrita do seguinte modo: o Pai é quem envia, o Filho é o enviado e o Espírito Santo é quem age, é quem toma as providências e possibilita o nascimento de Jesus. O Espírito Santo, por exemplo, desce sobre Maria e realiza a obra do Pai. Maria, em meio às indagações de que seria a mãe do Filho de Deus, por meio de uma mensagem proferida por um anjo do Senhor, este anjo diz o seguinte para o conforto de Maria e ao mesmo tempo para a realização do propósito de Deus na vida dela. Diz o seguinte: Maria, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. O anjo do Senhor também tranquiliza José em meio às suas indagações, em tudo aquilo que estava acontecendo. E o evangelista Mateus assim registra no primeiro capítulo, versículo 20. José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. É do Espírito Santo. O Espírito Santo não está presente somente no nascimento de Jesus. A relação entre o Filho e o Espírito é muito mais intensa, pois em toda a sua vida e ministério, Jesus é guiado, é capacitado pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que o leva para o deserto a fim de ser tentado. Quando Jesus está pronto para iniciar o seu ministério, lê o profeta Isaías, e o evangelista Lucas assim registra, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Jesus diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Após a leitura, ele declara que as palavras lidas se cumprem nele, se cumprem nele. Quando analisamos o Natal na perspectiva da ação trinitária,
Uma das mais importantes lições que aprendemos é que Natal é doação. Natal é doação. Na perspectiva de Deus, o Pai, Natal é doação. Deus, o Pai, doa aquilo que é mais precioso para si, o seu Filho. O presente de Deus para o mundo é o seu Filho. O que move o Pai a uma ação tão difícil é o seu amor para com toda a criação e é o seu amor para com toda a humanidade pecadora. É o seu desejo de restaurar o que por causa do pecado foi corrompido, foi manchado e danificado. Por amor, Deus doa o seu Filho Jesus para que desfrutemos da paz, da graça e da alegria que vem dele mesmo ao nosso encontro. É o desejo de Deus de relacionar-se livremente conosco e de salvar aqueles e aquelas que estão perdidos e sem sentido na vida. Com Deus, o Pai, aprendemos que Natal é doação, e doação daquilo que é o melhor, doação daquilo que é importante. Natal é doação daquilo que é o nosso melhor. Sendo assim, a pergunta a ser feita para a nossa reflexão, a partir de Deus, o Pai, é a seguinte: o que estamos dispostos a doar neste Natal? O que você está disposto a doar nesse Natal, a exemplo do Pai, de Deus, que doa o seu Filho em nosso favor? Se Natal é doação do melhor, do nosso melhor, então será preciso doar muito mais do que presentes. O perdão, por exemplo, é mais importante do que qualquer presente material. O perdão é mais importante porque apaga todo o ressentimento, toda a mágoa, abre a possibilidade do diálogo e estabelece a harmonia nos relacionamentos. Em vez do perdão, pode ser que o melhor presente a ser dado seja a generosidade. Ser generoso. Ser generoso com quem recebeu nos últimos tempos e continua recebendo ainda hoje a frieza das suas palavras e a frieza nos seus olhares. A sua indiferença, ou então recebe o seu desprezo por meio de atitudes e comportamentos. Pode ser que o melhor presente, aquilo que é o melhor da nossa parte, a ser dado neste Natal, seja a abertura para a reconciliação em meio a um contexto de conflito, desentendimentos e ofensas. Não nos esqueçamos de que Natal é doação. E Deus, o Pai, por meio do seu Filho, que é o enviado, nos presenteia com o seu perdão, nos presenteia com a sua generosidade e também nos reconcilia com Ele. Quando olhamos para a segunda pessoa da Trindade, percebemos também que Natal é doação. Jesus, o Filho, doa a sua vida, doa o seu melhor. Ao nascer neste mundo, Jesus não está cumprindo uma obrigação ou uma ordem do Pai. Ele não cumpre um decreto de alguém superior. Ele não é um obediente resignado ou então contrariado. Jesus assumiu a sua vinda a este mundo com amor, com paixão. É um gesto voluntário, é um gesto espontâneo. E ninguém melhor do que o apóstolo João, ao enfatizar este aspecto, no que se refere a Jesus doar a sua vida em nosso favor. No Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 17 e 18, diz assim: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. É um doar voluntário, é um doar espontâneo. Ao ser enviado por Deus, o Filho é movido pelo mesmo amor que há no Pai. Até porque, na verdade, eles são um, como o texto que nós lemos, os três são unânimes num só propósito. Por causa deste amor, Jesus doa a sua vida
para ensinar acerca do reino de Deus a quem dedica toda a sua vida a servir o reino do mal. Jesus doa a sua vida para ser misericordioso com quem sofre, com quem é discriminado, desamparado ou então rejeitado. Jesus doa a sua vida para restaurar a vida do pecador, do enfermo, da pessoa que vive desorientada, perdida. Doa a sua vida para se tornar amigo de quem vive na solidão e sem esperança. Na sua doação, Jesus se encarna, torna ser humano, e como ser humano se faz servo, e como servo vai até o extremo da sua doação e morre na cruz. Jesus passa pelo mais difícil sacrifício em seu contexto, em sua doação. Natal, como doação, exige sacrifício. Não sacrifício no sentido de obtermos a salvação ou as bênçãos de Deus, porque isso vem pela graça, isso vem pela misericórdia divina em nosso favor. Tudo isso nós recebemos pela graça, mas é sacrifício no sentido de nos desprendermos das nossas vaidades. Sacrifício no sentido de nos desprendermos do nosso egoísmo, das nossas certezas e também da nossa razão, a fim de que o Natal seja plenamente vivido. O sacrifício de abrir mão do nosso orgulho, reconhecer que somos falhos, que não somos tão bons quanto pensamos, que temos os nossos erros, que somos pecadores e carecemos única e exclusivamente da graça de Deus para nos ajudar a viver melhor. Qual sacrifício, à luz do Filho de Deus, você pode ou deve fazer na perspectiva do Natal? Talvez seja o sacrifício de ir até uma pessoa, né, e ser bondoso para com ela, ou então o sacrifício de sair de si mesmo, e ir até a casa de alguém e desfrutar sinceramente da comunhão com os seus. Pode ser o sacrifício de abrir o coração para sentir e viver de fato a alegria do Natal, o sacrifício de não se irritar com a alegria do outro, alegria esta que tanto te incomoda, e te incomoda por causa dos seus próprios preconceitos. Talvez o sacrifício da oração sincera, deixar de ser resistente e reconhecer, admitir os seus pecados e se entregar completamente nas mãos de Deus, para que Ele transforme de vez a sua vida. Não sei qual o sacrifício, mas aprendemos com o Filho que Natal é doação, e doação exige muitas vezes sacrifício da nossa parte. Por fim, Natal é doação, e com a terceira pessoa da Trindade, aprendemos, o Espírito Santo doa a sua presença e age em nós. Uma das mais importantes doutrinas da fé cristã é a da morada do Espírito Santo em nós. Por meio das Escrituras, aprendemos que o Espírito Santo não é alguém que nos observa de longe, não é alguém que nos acompanha à distância. Pelo contrário, o Espírito Santo faz morada em nós. Nós somos a habitação do Espírito Santo. Ele está em nosso corpo, está em nossa mente, em nosso coração. O apóstolo Paulo é objetivo ao afirmar que nós somos templo do Espírito Santo, lugar onde o Espírito Santo faz a sua morada e também se faz presente. E um dos versículos mais enfáticos nesse sentido, da morada do Espírito Santo em nós, está em Romanos, no capítulo 8, o versículo 11, que nos diz assim, o versículo será projetado na tela: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que habita em vós. O Espírito Santo está em nós, faz morada em nosso ser, para que a vontade de Deus prevaleça em nossa vida. E nesse sentido, o Espírito Santo doa
doa a sua disposição, doa a sua atenção. O Espírito Santo age em nosso favor e realiza a vontade de Deus em nós. A principal missão do Espírito Santo é criar e estabelecer relacionamento entre Deus e nós. Esta é a dimensão relacional, a dimensão da aliança que Deus faz conosco por meio de Cristo Jesus e que o Espírito Santo realiza, concretiza esta obra em nossa vida. Um dos mais importantes capítulos da Bíblia, que descreve como se dá a presença e a ação do Espírito Santo em nós, sem dúvida, é o capítulo 8º de Romanos. Aliás, já lemos um versículo deste capítulo. Neste capítulo, Romanos 8, encontramos afirmações que ressaltam o que o Espírito Santo é e o que ele faz em nosso favor, nesta perspectiva relacional entre Deus e nós, na perspectiva da aliança. Por exemplo, o apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo nos guia e nos certifica da nossa filiação com Deus, que de fato somos filhos e filhas de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo escreve no versículo 14 e também o versículo 16 deste capítulo. Pois todos nós, os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo também nos assiste e nos ajuda em nossas fraquezas. E se isso não bastasse, o Espírito Santo intercede por nós. Os versículos de número 26 e 27 de Romanos 8 nos diz: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. Dá toda a assistência vinda de Deus para cada um de nós. Porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele, o Espírito, intercede pelos santos. No Evangelho de João, encontramos também uma perspectiva muito interessante da presença e da ação do Espírito Santo em nós. Para o apóstolo João, o Espírito Santo é o Paráclito, é o termo que ele usa para se referir ao Espírito Santo. E Paráclito significa aquele que consola, aquele que é o consolador, aquele que conforta, aquele que encoraja e anima, aquele que é o nosso advogado e intercede em nosso favor na corte ou então num tribunal. Aquele que é amigo de todas as horas e circunstâncias, aquele que nos ajuda. Por meio do Espírito Santo, aprendemos que Deus está conosco, quer o nosso bem e age em nós, a fim de vivermos plenamente a vida, desfrutando da constante presença e ajuda do Pai. Natal é doação. Deus, o Pai, doa o seu Filho e o seu Santo Espírito a todos nós. Por sua vez, o Filho doa a sua vida, e pela sua vida e sacrifício, temos Deus como Pai e o Espírito Santo como amigo e que habita em nós. Por fim, o Espírito Santo, doado pelo Pai e pelo Filho, doa a sua presença em nós e age em nós para que a vontade de Deus prevaleça em nossa vida. Por meio da morada do Espírito Santo em nós, temos também em nós a presença do Pai e do Filho, pois eles são um, e são unânimes num só propósito. Portanto, Natal é comunhão com o Deus Trino, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Comunhão esta que se abre para abraçar e acolher outras pessoas. Celebremos o Natal como rico presente do Deus Trino a nós, como doação daquilo que é o nosso melhor às outras pessoas. Que Deus assim nos abençoe. Amém.